Emociona demais a gente, né? Eu escolhi esse tema, Amai os Vossos Inimigos, porque é um tema que, para mim, no Evangelho, quando a gente estudou o Evangelho, foi um dos temas mais, assim, complicados de entender, assim, mais complicado de aceitar, né? Foi a primeira, quando eu comecei a trabalhar com jovens, a gente começou o trabalho com jovens no dia da semana que fazia o aniversário de 10 anos do atentado terrorista. E esse foi o primeiro tema, a minha primeira aula com o grupo jovem foi sobre esse tema, Amai os Inimigos. A gente estava falando de Bin Laden, a gente estava falando de um inimigo maior, e eu falei, eu não posso deixar passar esse tema com as crianças, com os jovens. E foi... Então esse tema para mim é um tema que, primeiro, dentro de mim é muito difícil. Você falar assim, amar Bin Laden está lá no Afeganistão, né? Eu amo Bin Laden. Agora, e aquele inimigo que está todo dia com a gente? E aquele inimigo, não dizendo inimigo, e aquela pessoa que quando você vai com um carrinho de compra, cheio de compra, querendo pegar fila, aquela pessoa vai entrar na sua frente no supermercado, que vem aquele sentimento dentro de você. É aquele inimigo, né? O inimigo de todo minuto, de toda hora. Que antes eu ia chegar e ia pensar logo, já ia mandar uma energia para aquela pessoa ali tão ruim, e hoje em dia eu falo, ele está com mais pressa do que eu, graças a Deus que passou na minha frente, porque assim vai com Deus. Então, quer dizer, é esse inimigo de todo dia, esse inimigo de todo minuto, é esse inimiguinho que a gente tem que conviver. Então, por isso, eu escolhi esse tema. A passagem de Jesus foi essa, visto que foi dito, olho por olho, dente por dente, porque era assim naquela época, né? Você mata aqui, naquela época não, até hoje, né? A gente mata aqui e morre na cadeira elétrica, né? Você, né, uma pessoa te faz uma coisa, você vai lá e... Aí Jesus disse, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. Não. E que ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, dê também a sua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então essa coisa de oferece também a outra face, isso para mim, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, mas calma aí, a pessoa, né, me magoou, aí eu sou covarde, né, e vou deixar, isso sempre foi uma coisa que ficou muito... E bom, estudando, como eu disse, quando eu entrei aqui, não venho aqui no centro 3, 4 vezes por semana para passar meu tempo, né, eu tenho 2 filhos e tudo. Ou eu estou aqui, ou eu vou estudar e vou entender isso, ou então eu vou assistir televisão, novela em casa. Então, calma aí, o que Jesus está querendo ensinar para a gente quando ele disse isso? Né? E as coisas que Jesus falava, a maneira que ele falava, como outro dia teve um palestrante aqui falando, você hoje lê, estuda as parábolas, e aí cada vez você descobre, mais uma coisa nova, porque ele sempre falava em termos de parábolas. O que ele quis falar com aquilo? Ele não quis dizer que é para você ser um covarde. O que ele quis nos dizer? Ele quis nos dizer que você não tem um sentimento de mal. Marcelo vem aqui, vamos supor, Marcelo vem e me faz uma grosseria, me faz uma... Não vamos nem pensar em coisa grande, né? Mas que eu não pense em fazer com o Marcelo a mesma coisa que ele me fez. É a questão da vingança. E o que é vingança, na verdade? Quem é a Cida para fazer isso assim comigo? A vingança, na verdade, nada mais é do que parte do orgulho da gente. Né? Quem é o fulano que fez isso assim e me magoou? Né? Então, se alguém te magoa, olha só a mudança de conceito. Se alguém te magoa e te magoa profundamente, aceita aquilo ali como uma maneira de estar batendo o seu orgulho. Olha que coisa que eu nunca pensei assim. Né? A pessoa, né, o marido, a esposa, o filho, né, que às vezes a gente sabe que esses que estão perto da gente são os que
pegam a gente mesmo pelo calo ali, na feridinha, né? Aí você dá aquela raiva, vontade de voar, né, no pescoço daquela pessoa. Mas você pensa, calma aí, estou tendo uma oportunidade de trabalhar meu orgulho. Respira fundo, toma uma aguinha, como diz André Luiz, né? E deixa passar, né? Se você conseguir, se a gente conseguir dar esse pequeno passo, só de deixar passar, só de não falar naquela hora, nem que você leve 5 minutos com a aguinha na boca, né? Não falar naquela hora. Suportar pacientemente uma injustiça ao invés de cometer outra injustiça. Então, né, o caso típico, né? Vamos pensar no garoto no colégio, né? O garoto no colégio arrumou uma confusão lá, né, Thelma? Eu, você com o filho menino, arrumou uma confusão no recreio, o amigo vai lá e dá um soco, aí ele vai dar outro soco, né? Então, o amigo fez uma injustiça, você devolveu com outra injustiça. O marido falou uma coisa com uma grosseria, você vai e fala outra pior, né? Que aí a gente sempre tem aquela inteligência, aquela sabedoria de saber como que eu vou machucar ele mais do que ele me machucou, né? Ah, é? Então tá, agora eu vou te falar. Né? Então, ao invés de você, pelo menos tenta não cometer outra injustiça. Já houve uma injustiça sobre o olhar divino, já foi feito ali, já foi feita uma atitude de grosseria. Não estamos nem partindo para coisas mais assim graves, como um assassinato, uma coisa, mas ali no dia a dia. Porque é nesse dia a dia que eu tenho que me transformar. Eu não preciso amar o binário. Eu preciso amar aquela pessoa que está do meu lado. Eu preciso entender a pessoa que está do meu lado. Eu não preciso, obviamente, se alguém fizer alguma coisa com meus filhos, como a Patrícia sempre fala aqui, vai ser uma prova, vai ser difícil. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que amar o inimigo que eu tenho. Quem é o inimigo que eu tenho? São essas pequenas pedrinhas que aparecem no caminho da gente. Mas, bom, e aí? Como que a gente vai aceitar esses golpes, né? Jesus está falando, ame os seus inimigos. E você está tomando de tudo que é lado. É no trabalho, é dentro de casa, é com a família, né? Família, tia, tio, aquela confusão, aquele saco de gato, né? Como que você vai aceitar esses golpes? Como que você vai... Aí só tem duas coisas que funcionam. Só tem duas coisas que funcionam. Se a gente entender que a vida não é só isso aqui, não é só aqui agora, e se a gente entender que o que quer que aconteça, Jesus está vendo, como diz coisa, não cai uma folha da árvore sem estar acontecendo. Bom, vamos à história do dia hoje, né? Hoje eu estava descendo a escada da minha casa com um monte de roupa dos meus filhos, descendo para botar as coisas na bolsa lá embaixo. Eu caí da escada, escorreguei e bati com as costas. Aí eu fiquei pensando, bati com o pé, abri um buraco na parede, tô com tudo roxo. Aí eu fiquei pensando, não cai uma folha da árvore sem que tenha permissão de Deus. Eu não caí aqui porque eu escorreguei. Então, o que eu quero tirar desse escorregão? Eu ainda virei e falei assim para os obsessores que estavam querendo me deixar em casa. Eu falei, vocês empurram, mas não me derrubam, que eu vou ao céu. Vou ficar de pé. Então, essa justiça, na justiça divina, que jamais deixa um mal impune, nos dará força para suportar com paciência os golpes definitivos do nosso interesse amor próprio. Aquela pessoa que te feriu, que te fere diariamente, não vai ficar impune aos olhos divinos. Mas não é você que tem que fazer justiça. A justiça divina vai tomar conta. Para isso a gente tem 1 milhão de exemplos. Não preciso dar nenhum, né? A gente sabe daquela pessoa que foi assim, assim, assim. Daqui a pouco vem não é nem a justiça divina. Eu chamo assim, o chamado de Deus. Vem o chamado. Eu tenho uma irmã que ela tem um problema de obesidade. Ela é muito obesa. Então a mamãe é muito preocupada com ela. Ela um dia vai vir aqui no centro que ela está programando de vir. E eu falo para a mamãe, não se preocupa, porque a Helena,
um dia vem o chamado. O chamado de Deus vem. Vai vir um aviso. E esse aviso vai fazer ela mudar. Não foi assim que eu tive que entrar aqui no centro? Veio o chamado, veio a dor. E eu veio. E assim vai. Então a justiça divina, mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa que nos está ferindo, ela vai ter que se acertar. Com ela e com Deus. Não sou eu que tenho que ali dizer quem está certo e quem está errado. Bom, aí tem uma receita. Como que a gente vai conseguir? Como que você vai conseguir fazer isso, né? A gente já falou. Quanto mais a gente olhar para o futuro, não pensa que agora, o Marcelo pegou meu pé aqui agora. Não pensa que hoje, aqui em Bridgeport, não. Olha para frente. Eleva o seu pensamento acima da vida material. O cidadão bateu no meu carro. Aí você já desce do carro querendo pegar. É o carro. Ah, o fulano, o marido não deixou eu comprar a bota que eu queria. Tá fazendo miséria. É material. Deixa eu passar. Tentar sair um pouco elevado da vida material. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, quanto mais você pensar, eu tô aqui só de passagem, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso que a gente está vivendo aqui. Quanto mais a gente pensar assim, menos as coisas que aqui acontecem vão nos machucar. Deu para entender. Não, e aí você pensa assim, antes de passar o slide, por exemplo, meu filho, o pessoal que acompanha meu filho na evangelização, eu tenho um filho que ele não é fácil. Então eu penso muitas vezes assim, é um desafio para mim. É um desafio, Thomas é um desafio para mim. Mas eu penso, de onde ele está vindo? O Thomas não nasceu aqui e não vai acabar aqui. Ele está vindo, ele vem com uma carga, é um espírito que foi me entregue, que foi... Então eu tenho que aceitar o espírito como é, sabendo que essa vida, ela é... E assim eu consigo aceitar o Thomas. Eu consigo aceitar o Thomas que às vezes é o meu inimigo do dia. É o meu desafio do dia. É aquele que me faz tirar de dentro de mim raiva, vontade de às vezes pegar e coisa. É ele. Então, apesar de ser meu filho, é ele que bota meus instintos selvagens para fora. Ele me testa todos os dias. Ele me testa muito mais do que a Isabela, que todo mundo conhece. Porque é ele que me faz. E às vezes eu não resisto e caio na tentação e parto para cima dele mesmo. Dá uma palmada Bom, agora, para isso tudo acontecer, a gente tem que mudar. Eu tenho que mudar alguns conceitos. Aceitar a reencarnação. Né? Eu acho que a gente está no centro espírita, eu tenho que entender essa questão de que estou aqui, estou tentando... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui nessa escola, nesse hospital. Para mim a Terra é uma escola e um hospital. Se eu vim para esse hospital, é porque eu estou muito precisada dessa cura. E eu acho que todos nós estamos. Eu não encarnei na Terra porque eu fui boazinha. Eu não encarnei no mundo de provas e expiações porque eu fui uma pessoa boa. Eu tenho que entender que eu não fui uma pessoa boa. E que eu estou tendo essa oportunidade. A fila da reencarnação é pior do que a fila do INPS. É enorme. Muito maior. Me deram essa chance de vir agora. Se eu não aproveitar essa chance agora, só Deus sabe quando... E é só Ele mesmo que sabe quando que eu vou encarnar de novo. Então você tem que aceitar a reencarnação, mas não aceitar assim, a gente reencarna. A gente morre, vive, morre, não. Entender que a reencarnação, quando você está encarnado aqui, é uma chance. É igual você ganha seus 5 minutos de fama. Você tem 5 minutos de fama. Como é que é? Dance, rebole nos 30, aquele negócio. Você só tem aquilo ali, a gente só tem esse tempinho. Temos que aproveitar, né? Aproveita agora, porque daqui a pouco, da mesma maneira que eu caí na escada hoje, isso foi o pensamento que me veio. Eu caí na escada hoje, e se eu tivesse batido com a cabeça? E... Será que tinha dado tempo? E tudo planejado também na reencarnação.
Exatamente, tudo planejadinho. A coisa que o Marcelo lembrou aqui, que a reencarnação, quando a gente reencarna, já vem tudo. Minha filha, olha, você vai descer, você vai receber um filho, uma filhinha especial, mas espera para ver o seu filhinho. Você vai achar que a sua filhinha te dá trabalho, você não sabe o que está vindo. Seu filhinho, porque em vidas passadas,